Olá, você está no On The Road, eu sou a Rafaela Borges, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao lançamento do novo Peugeot 2008 em Barra de Santo Antônio, Alagoas. E quando eu digo novo, é novo mesmo, mudou tudo. Mudou plataforma, o carro ficou maior, traz novo motor, novo para ele, obviamente, e fora o tanto que é bonito, né? Vem conhecer! O 2008 agora usa a plataforma CMP. Ela estreou no 208 e está sendo usada também nos modelos da Citroën C3, C3 Aircross. Este ano haverá o lançamento do Basalt. Uma coisa importante, a Stellantis, grupo do qual a Peugeot agora faz parte, tem também Jeep, Fiat, Ram, todas elas, está adotando a estratégia, na medida do possível, não é com tudo, tá? Mas de colocar uma fábrica para cada marca. Então, Porto Real, onde era feito o 2008 anterior, ficou com o Citroën. Aqui, passou para a Argentina junto com o 208, que também usa a plataforma CMP. Plataforma essa que em breve vai ser adotada também em modelos da Fiat e quem sabe até da Jeep. Quem sabe o Avenger não vem aí. Vamos aguardar. Mas sobre o 2008, ele tem agora 3 versões. Parte de R$120 mil, vai a R$130 mil na intermediária, que é a Allure, a Adjuntar é a Active, tinha esquecido de falar isso. E na GT, essa topo de linha que tem essa cor cinza exclusiva, o preço é de R$150 mil. Mas tem uma coisa importante para dizer, esse preço é promocional. Só vale até o final do mês de agosto e a Peugeot não informou quanto ele vai custar depois disso. Só que olha só, esse preço ficou competitivo demais, porque imagina, nós temos aqui um carro maior do que era antes, a gente vai mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Um carro muito bem equipado, cheio de tecnologias ADAS, que custa na versão topo de linha o que custa o modelo de entrada ou o intermediário dos principais SUVs da categoria, que são, pensando nos 3 mais vendidos, tá? Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker e Hyundai Creta. Agora vem ver os detalhes. Vale lembrar que tanto em plataforma quanto em visual, o 2008 brasileiro agora está em dia com o 2008 europeu. Aliás, você já viu esse visual aqui no novo E2008, 2008 elétrico, que vem da Europa. Ele estreou já neste modelo elétrico e agora está no argentino, feito para o mercado brasileiro. Então chega mais para a gente ver os detalhes, começando por um super destaque que essa versão tem, o farol Full LED, que a Peugeot chama de 3D. É um Full LED anti-ofuscamento, mas o legal mesmo tá aqui, ó. Essa parte, este farol. Você lembra do 208, que também é feito na base CMP? Ele tem apenas um elemento aqui e aqui a gente tem 3, que deixa a dianteira bem bonita. Agora a gente passa para a grade, que tem aqui, ó, esses detalhes que dão um efeito brilhante. E olha que legal! Esse detalhe é na cor, no caso dessa versão, da carroceria, que usa esse tom cinza exclusivo da topo de linha GT. O logotipo 2008 no preto fosco aqui e um grafismo meio itálico. A câmera dianteira, esse carro tem câmera 360 que nós vamos explorar. Logotipo da Peugeot bem destacado aqui na grade grande. E partindo para baixo você vê entrada de ar. As rodas da versão GT são de 17 polegadas em pneus 215/60. E uma coisa engraçada é que a Peugeot chamou essas rodas aqui de 8K. E a gente até brincou ontem no jantar falando assim, mas Peugeot, dá para ver a Olimpíada nessa roda aqui? Dá para projetar imagens em 8K? Na verdade é só um nome que a marca colocou por causa desse formato todo contemporâneo, cheio de vincos. Uma roda Biton, você tem o preto aqui todo trabalhado, aqui um cinza bem clarinho, um prata bem clarinho, tão claro que parece até branco, e tem diferentes níveis aqui de elevação com o logo da Peugeot no centro. E é importante ressaltar que esse carro tem os freios a disco
tanto na frente quanto atrás. Atrás, discos sólidos. Já a suspensão é independente na frente, a traseira é por eixo de torção. Aqui você vê o logotipo GT sobre Black Piano preto. E por falar em Black Piano, vamos afastar aqui para que você veja a carroceria toda, o tom de cinza exclusivo da versão GT. E você vê que o carro nessa versão tem a carroceria Biton, o teto preto e a carroceria na cor cinza. Preto também aqui nos detalhes da parte de baixo. E aí chega mais para ver este desenho aqui, ó, do teto. Olha que bonito. Um teto bem quadradão, embora a gente tenha um leve rebaixamento aqui na coluna C. E quando a gente olha aqui para o teto, a gente tem esse bagageiro incorporado à carroceria. O comprimento agora é de 4,31 metros. Então o do 2008 sai daquele hall dos menores SUVs do segmento de compactos, do segmento B, para ir para o hall dos maiores. Ele vai ter uma dimensão semelhante à de Creta, T-Cross, o HR-V é um pouco maior. Antes ele tinha 4,16 metros. Então sente a diferença. A largura é de 1,99 metros de acordo com a Peugeot. É bastante coisa, hein? Porque isso aqui está medindo sem o retrovisor. Não é muito alto, não é dos SUVs mais altos. Sem a antena nós temos 1,55 metros e o entre-eixos de 2,61 metros. Traseira chama atenção pelo para-choque muito proeminente. Eu acho que a única coisa que eu não curti aqui na traseira desse modelo, acho que não precisa ser tanto assim, ele pode ser um pouquinho mais integrado à carroceria e quero saber o que você pensa sobre isso. Turbo 200 e aqui vamos falar do motor. É o motor 1.0 turbo que estreou na Fiat Pulse Fastback, veio por 208 na linha Peugeot e agora está no 2008. Motor 1.0 turbo, 130 cavalos de potência. Subindo aqui, lanternas, que a Peugeot também está chamando de 3D, e nesse caso aqui é pelo formato 3D que ela oferece, bem bonito, né? Vamos passando para cá, você vê isso aqui? É só uma barra de Black Piano interligando mesmo a lanterna, nós não temos lanternas interligadas. O logotipo Peugeot mais uma vez no preto fosco, câmera e de lá no itálico preto fosco, a inscrição 2008. E você aproveita, vamos dar uma afastada para olhar aqui que além do para-choque proeminente, ele tem uma traseira bastante arredondada. Agora a gente vai abrir um porta-malas porque isso aqui é um destaque. Vem! Olha esse porta-malas, pessoal, que beleza de porta-malas. A Peugeot divulga 370 litros de capacidade. Para mim parece até mais, porque ele é fundo e ele é comprido. Eu estou ansiosa para pegar esse carro, levar para minha garagem, fazer o teste de porta-malas para ver quanto cabe aqui. Mas eu já tenho a impressão, essa é a minha impressão, depois nós vamos saber se estou certa, de que entra na briga pelo posto de porta-malas melhor da categoria, que ele vai concorrer com quem? Com o C3 Aircross, seu irmão de marca Citroën, primos, pensarmos bem, e com o Duster, que em breve vai perder todo aquele porta-malas porque vai mudar de plataforma. Mas vamos lá, hoje o assunto não é Renault, é Peugeot. A gente tem o step de uso temporário, pode rodar até 80 km por hora, por no máximo 80, 100 km, mas tem, isso é o que importa. Espaço traseiro melhorou, né? Porque agora a gente tem 2,61 metros de entre-eixos. Antes estava na casa dos 2,53, 2,54, era bem menor esse modelo aqui. Agora melhorou em tudo, no espaço traseiro, no porta-malas. Olha, eu tô gostando muito desse carro. Mas nós temos um bom espaço interno por aqui, ó. Esse banco está mais para frente do que esse, porque aquele não está ajustado para mim, não dirigi o carro ainda. E achei bom o espaço que sobra para a perna. Nós temos porta-revistas aqui dos dois lados. E agora vamos aqui, ó,
Túnel central alto atrapalha a acomodação da terceira pessoa. Entradas USB nós temos do tipo A e do tipo C por aqui, não são as únicas da cabine. E o que sentimos falta? Do que sentimos falta? Da saída de ar, né? Custava colocar? Tudo bem, o preço é bom, mas custava colocar? Não custava, Peugeot. Pelo amor de Deus, tá um calor aqui, a gente sente mais ainda o quão necessário é. Agora olha para cima. Não tem a saída de ar, mas tem isso aqui, ó, o teto solar panorâmico. A porta soft touch aqui, um plástico bem trabalhado, mas ele é bem duro, duro mesmo. Aliás, só o Renegade que destoa disso na categoria, o resto quase tudo é assim. Aqui eu tenho imitação de fibra de carbono, que é bem legal, vou falar mais disso daqui a pouco. Black piano, imitação de alumínio, black piano e uma imitação de couro com a costura aparente. O banco é bem legal porque ele tem um formato levemente esportivo, embora o apoio de cabeça não seja integrado ao encosto. E o suporte lateral também não seja dos mais largos, mas uma coisa bacana, aqui tem um revestimento parcial de imitação de couro com costura aparente, parcial porque aqui é tecido, e esse revestimento vem desde a versão de entrada, é uma das coisas que o modelo tem desde a versão de entrada. Agora os 6 airbags é só nessa versão aqui GT, as outras duas, Active e Alloy, tem 4 airbags. Isso aqui é aquilo que a Peugeot chama de iCockpit, é uma posição bem comum para o volante em relação ao painel. Você vê que ele fica muito baixo e a posição de dirigir em comum você vai ver durante o teste. Eu já adianto que eu não gosto, mas tem muita gente que gosta, acha que se assemelha a um visual de kart. E o painel aqui bem para cima, né? Eu na verdade tenho dificuldade de encontrar a posição ideal da direção em relação ao painel para enxergar, mas você vê o painel bem para cima do volante, um painel que nessa versão GT ele é digital e ele tem um efeito que a Peugeot chama de 3D. Multimídia agora tem 10,3 polegadas na tela, uma tela que você vê que é voltada aqui para o motorista, ó, característica que privilegia a ergonomia. Tem um detalhe aqui que imita alumínio, detalhe de black piano e tem esses botões aqui embaixo, ó, para configuração, para home, ele tá na home nesse momento, e para o ar-condicionado. Só que o ar-condicionado, ó, e é um botão sensível ao toque, veja só. Eu tenho que comandar aqui mesmo, o direcionamento, a temperatura, a velocidade. Eu tenho botões aqui diretos, no entanto, pelo menos para os desembaçadores e para ligar e desligar o ar-condicionado, para recirculação. Agora quando eu aperto aqui, eu ligo e desligo. E para comandar o resto, inclusive temperatura, é no multimídia. Você já sabe a minha opinião sobre isso, eu não gosto. Eu acho que tem que ter botão físico para mudar pelo menos temperatura e velocidade de ar-condicionado no painel. E o carro tem também a partida por botão e você vê aqui o acabamento em um material que imita a fibra de carbono, mas parece muito fibra de carbono. É plástico, mas parece bastante e ficou bonito. Inclusive o desenho aqui inclinado, parece que eu estou num escorregador, olha só minha mão aqui. Soft touch, embora um pouquinho duro, mas soft touch, isso é legal também. E só para encerrar o assunto de multimídia, que eu não terminei, o botão físico de volume eu tenho aqui. Por que isso? Eu comando o volume no volante, mas o passageiro pode comandar o volume do som aqui. Então isso é legal também. E você vê mais duas entradas USB, uma do tipo A e uma do tipo C. Aqui nós temos o carregador de smartphone sem fio e por aqui um porta-objetos. O câmbio, aqui a alavanca, ele é um CVT, simula 7 marchas, o freio de estacionamento é elétrico. E nós temos aqui, ó, porta-copos. Eu não tenho nem prensas, nem espuma, borrachinha para segurar diferentes tipos de latas e garrafas, que é uma coisa que eu sempre digo que é legal ter. Só que eu tenho um porta-copos muito fundo, olha só. Então aqui se eu colocar uma garrafa de água, por exemplo, é fundo, não vai cair por causa disso. E eu tenho dois tamanhos também. Esse aqui, ó, é mais largo. Então eu consigo colocar diferentes tipos de garrafas e de latas, sim. Só que vou ter que brigar com o passageiro de vez em quando, né? Se esse for melhor para mim e também para o passageiro, por exemplo.
Se você estava se perguntando se esse teto abre ou não abre, se é um teto solar panorâmico ou apenas um teto panorâmico, abre e tem abertura elétrica. Eu vou começar aqui o teste na AL-101, Alagoas 101, rodovia estadual de pista simples, mostrando uma coisa que eu esqueci de mostrar. O painel digital é configurável, então esse é o modo condução. Eu posso colocar um modo com visores também, por exemplo. Olha, fica mais legal. Faço isso aqui no volante, tem outras possibilidades, pessoal 1, pessoal 2, é o que você configura. Vamos ver como foi configurado aqui. Vai ficar dessa maneira. E um painel 3D, né? Você vê as informações ali atrás e as informações ali na frente. Aí você vê que eu tô assim, ó, para enxergar. Por quê? Porque aí eu vou falar da coisa que eu vou reclamar. Eu vou até abaixar um pouco aqui para enxergar melhor. E olha a maneira que eu fico quando eu abaixo para enxergar. O banco já tá na posição mais alta possível, então para eu ver o painel sem ter que ficar assim, ó, como eu tava, precisei abaixar o volante e ficar dessa maneira dirigindo. Eu, particularmente, não gosto. Há quem goste, há quem diga que isso aqui é uma posição de dirigir muito próxima de um kart, por exemplo. Eu não acho legal. Eu acho uma posição incomum. Eu prefiro a posição normal, que você fica assim, ó. Não assim, do jeito que eu tô agora. Então, não gosto da ergonomia proporcionada por esse sistema que a Peugeot chama de iCockpit. Além disso, sobre a posição de dirigir, você vê que eu estou mais inclinada e eu gosto de ficar inclinada quando eu vou dirigir. Mas aqui é por uma razão que não é uma opção minha, para falar a verdade. Não que eu seja obrigada a ficar inclinada, mas a espuma aqui, ó, a espuma que a gente tem na lombar, na almofada da lombar, é daquelas que empurra para frente. Quando a gente tem um carro com ajustes elétricos do banco, isso é possível, ficar mais para frente ou mais para trás. Você pode chegar tudo para trás, que é o padrão nos carros que não tem essa possibilidade de configuração, mas o da Peugeot é tudo para frente. Eu não acho muito bom. Óbvio que há quem prefira, tanto que nos configuráveis é assim que fica, mas não é do meu gosto. Não sei do seu, se você sabe o que eu tô falando, sabe quando a almofada fica mais para trás ou mais para frente. Já experimentou isso? Se sim, me conte se gostou. Critiquei, né? Falei das coisas que eu não gosto, comecei falando assim para agora ir para a parte boa, porque esse carro tem muita coisa legal. Eu sou uma fã desse conjunto aqui, motor turbo 200 e câmbio CVT. Não que eu seja uma grande fã do câmbio CVT, mas eu acho que ele casa bem com esse motor 1.0 turbo de origem Fiat, mas usado, né, em outros carros do grupo Stellantis como esse 2008. Um motor que com álcool gera 130 cavalos de potência, é um motor bastante potente para um 1.0. Um motor que tem 20,3 kgfm de torque ou 200 Nm, por isso turbo 200. E se tem uma coisa que é bacana aqui, é a maneira de acelerar. Então a saída de curva e pé. Subidona, hein? Para colocar no extremo. Continuo na subida, embora ela não seja tão íngreme, e ele vai ganhando velocidade numa boa. Olha só, vamos de novo. Gosto da agilidade proporcionada por esse motor, que também está no C3 Aircross. Dizer que ele é super rápido, não, isso não é verdade, mas é ágil. Se eu precisar fazer uma ultrapassagem em pista simples como essa, ele não vai me deixar na mão. É claro que se tivesse um câmbio automático de 6 marchas, por exemplo, seria melhor. O CVT geralmente tem um ajuste muito mais voltado para o conforto do que para velocidade, para agilidade. Ele prioriza mais, com as suas relações infinitas, conforto
e redução de consumo de combustível. Mas se é para ter, pelo menos que seja com motor turbo, que é esse caso aqui, que aí não prejudica tanto. Com motor aspirado, na minha opinião, geralmente não dá. Motor aspirado sem graça, pequeno, né? Não tô falando de motor aspirado de carro esportivo, até porque esses modelos jamais vão ter um câmbio CVT. A absorção de impactos contra pisos irregulares e capacidade de fazer curvas. Gosto das respostas de direção desse modelo, acho uma direção precisa. Nós temos 3 modos de direção, inclusive, aqui nesse 2008, e eu não me sinto insegura em curvas com ele não. Obviamente, não é um carro, se fosse de uma pista, por exemplo, forçando, né? De repente a dianteira poderia sair mais, mas rodando numa condição normal, aqui nessa estrada, e nem estou em baixas velocidades, hein? Estou usando até velocidades um pouco mais altas. Sinto uma estabilidade legal, principalmente uma boa resposta de direção. Não quer dizer que se você forçar demais, a dianteira não dê uma saidinha, isso acontece. Estamos falando de um carro de tração dianteira. No entanto, eu sinto uma segurança bacana aqui ao volante e gostei bastante da resposta de direção. Achei a direção bem precisa. Aproveitando a parada para mostrar para vocês a tecnologia de câmera da Peugeot. Eu falei e esqueci de mostrar. É o sistema que a Peugeot chama de câmera 360 e aqui você tem a vista aérea mostrando o carro em relação ao ambiente. É nessa seleção que eu vejo isso aqui. A dianteira e a traseira. Então essa é a câmera 360 da Peugeot. O carro tem também o sensor de atenção que percebe se você está ficando com o olho mais caidinho ou pela maneira que você está usando o volante, que você precisa dar uma parada e descansar. Tem o sensor de ponto cego, tem a frenagem autônoma de emergência, tem o leitor de faixas. Então são alguns dos sistemas ADAS de assistência à condução que esse modelo oferece. Voltando então para falar que essa parte aqui do piso, ó, tá irregular, mas eu sinto uma boa absorção de impacto, não está me causando desconforto. E é um momento importante para dizer que os carros da Peugeot, eles têm um ajuste mais voltado para o conforto mesmo do que para a esportividade, embora, como eu já tenha explicado, e olha uma curva aqui, eu não tenho nenhum prejuízo em curvas. É um carro até gostoso na hora das curvas, tem que tomar um cuidadinho, né? Obviamente nós estamos falando de um carro esportivo e que também promove boa absorção de impacto em pisos irregulares, como esse aqui. É óbvio que quando a gente pegar o carro para testar o dia a dia, porque uma coisa é o piso irregular como esse, outra coisa é o piso esburacado, né? No dia a dia a gente vai submeter ele a mais condições, pisos piores do que esse e vamos dar um panorama geral de como é esse equilíbrio entre conforto e estabilidade. Bem, o que eu não gostei? As coisas muito concentradas no multimídia, isso prejudica um pouco a usabilidade do carro e isso é uma coisa minha mesmo, não sei se você gosta ou não, essa questão do iCockpit da posição de dirigir em comum, não gosto, acho inclusive que essa parte do posição de dirigir é tentar achar uma posição ideal e não conseguir, né? Porque na verdade eu não consigo, me incomoda bastante neste modelo, o Peugeot 2008. Mas é um carro bonito, com bom motor, bom pacote de assistência ADAS, bom acabamento bonito pelo menos. Só acho que assim, perdeu a versão THP, né? Com motor 1.6 de mais de 170 cavalos. Então a Peugeot bem que podia considerar lançar uma versão GT, que é essa aqui, com motor 1.3 turbo da Stellantis, aquele que está no Renegade, na Toro, no Fastback da Fiat, no Pulse Abarth. Ficaria bem legal, hein? Acho que é o que faltou, mas não duvido que essa linha venha a crescer em breve. Acho que a gente pode aguardar um GT, que de repente tem até outro nome, com o motor 1.3 turbo. E eu vou ficando por aqui, mas em breve eu vou pegar esse modelo para o teste dia a dia. E a gente se encontra novamente em breve também. Tchau, tchau! Até a próxima!